E aí, graça e paz, como você tá? Espero que você esteja bem, você, toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus se encontrem bem e você também. Passando por aqui mais uma vez para a gente estar conversando um pouco a respeito da vida cristã, a respeito da caminhada cristã, do cotidiano cristão, da vida como um todo, nessa jornada que a gente faz aí juntos em direção ao céu, em direção ao que a gente conhece no jargão evangélico como Nova Canaã, né? Ou Nova Jerusalém que desce do céu, como você preferir. Eu estava pensando numa coisa e eu resolvi vir gravar esse vídeo para passar isso para vocês, para a gente estar meditando a respeito de uma coisa aparentemente simples, mas que pode fazer muita diferença na sua vida se você levar isso em consideração. O que eu estava pensando, se eu posso chamar isso de insight, né? Esse insight me veio enquanto eu conversava com uma amiga, né? E nessa conversa ali, conversa normal, eu dei simplesmente uma palavra para ela e acredito que isso vai ajudar ela de alguma forma em uma certa dificuldade que ela está tendo. Então, veja, não foi nada, não foi uma palavra que a gente hoje em dia a gente está com muito em alta a questão de palavra profética, né? E então não foi nada de palavra profética, não foi nada assim que, ó, Deus me deu uma palavra profética para eu dar para você e aqui eu vou passar para você essa palavra. Não, não foi nada disso, foi uma palavra simples. Simplesmente um versículozinho que eu compartilhei com ela e que eu acredito que vai ajudar ela de alguma forma. E quando eu terminei de conversar com ela e me dei conta disso, eu fiquei pensando, nossa, né? Às vezes a gente, como cristão, você como cristão, né, vamos falar aqui, a gente admira as pessoas que são usadas por Deus, tendo palavras proféticas para falar para outras pessoas. A gente admira pessoas que sobem num púlpito e, pela graça de Deus, Deus lhe dá uma habilidade para ministrar ao povo, para pregar. E ele ministra uma mensagem que a gente chama assim de poderosa, e aquilo vai de encontro ao coração do povo e gera um resultado, gera uma transformação, gera uma mudança de mente, que esse é o principal intuito da palavra de Deus, da gente pregar a palavra de Deus, é que a própria palavra faça o trabalho de mudar a mente da pessoa, não é? Não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus que muda. Então a gente admira essas pessoas, né? A gente admira quando Deus dá uma palavra de conhecimento para alguém, essa pessoa passa, e a gente vê nessas coisas, eu estou falando de todos esses movimentos que a gente vê no nosso meio, na igreja aqui, que a gente admira, e a gente, nem sempre a gente tem isso, né? Nem sempre, por exemplo, eu não sou um camarada que tem uma palavra profética, Deus me deu uma palavra profética para você. Não, essa não é, não vou dizer assim a minha pegada, mas não é isso. Deus não tem isso para mim. Ele tem para outras pessoas que eu conheço. Conheço homens e mulheres de Deus que Deus tem isso com eles e Deus ministra sobre eles, eles passam uma palavra profética para a pessoa e tudo mais, ou até são instrumentos de Deus com o dom da profecia, né? E talvez você que está aí do outro lado também não tenha esse tipo de coisa. Talvez você não seja alguém que sobe num púlpito para pregar e quando você prega, Deus coloca as palavras no seu coração, na sua mente, te dá a habilidade de transmitir a mensagem que ele quer passar para o povo e a mensagem é transmitida, o povo é alcançado, as mentes são mudadas, os corações são voltados para Deus. Talvez você não seja essa pessoa, talvez você não seja a pessoa que tem a palavra profética. Talvez você não seja a pessoa que tem a habilidade de pregar no púlpito. Talvez você não seja aquela pessoa, por exemplo, como eu também vejo, aquele irmão que ora e a pessoa que está sentindo mal, está se sentindo mal, está passando mal, está com algum tipo de enfermidade. Deus cura a pessoa através da oração daquele irmão que você admira, que a gente admira. Talvez você não seja essa pessoa, né? Mas veja, a questão toda é, se a gente se coloca diante de Deus, se a gente se coloca à disposição de Deus, né? Deus, eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu vou usar aqui, Deus vai nos usar da maneira mais simples possível, mas que vai fazer uma diferença na vida de alguém. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, eu já vi que situações de pessoas que estarem no culto e uma outra pessoa ali, enquanto o culto está ali, começa a rolar aquele mover
e uma determinada pessoa vai lá e dá um abraço na outra. É um abraço, é só um abraço. É uma coisa que aparentemente é simples, é um abraço. E aquela pessoa que foi abraçada, ela começa a chorar. E aí quem vê não entende, mas na realidade, aquela pessoa que foi abraçada, ela precisava daquele abraço. E o próprio Espírito Santo moveu a outra pessoa a ir até ela e dar um abraço, uma coisa aparentemente simples. Não é uma profecia, não é uma pregação que fala a mente e o coração, não é o dom da profecia em si, não é uma palavra de conhecimento, não é uma oração de cura, é um simples abraço. Mas veja, a pessoa que foi lá e abraçou essa que precisava do abraço, ela simplesmente se colocou à disposição do Espírito Santo, sabendo que aquela outra pessoa precisava de um abraço, o Espírito Santo direcionou aquela pessoa a ir abraçá-la. Né? Então, veja, se a gente se coloca à disposição de Deus, à disposição do seu Espírito, ele vai nos usar das formas mais simples possíveis, mas que vai fazer diferença na vida de alguém. Haverá um alvo que será atingido e nós seremos, para a glória de Deus e nas mãos do Espírito Santo, a flecha que vai atingir esse alvo. E pode ser uma coisa simples, pode ser uma simples palavra que você dê para a pessoa. Não é uma profecia, não é uma palavra profética, é uma simples palavra. É um simples versículo bíblico que você compartilha. Algo que Deus trouxe a você. Enquanto você conversava com aquela pessoa, ele trouxe esse versículo ao seu coração e você passa esse versículo para a pessoa. Então, às vezes a gente se preocupa, né, tanto em que Deus nos use com muito poder, e não é que ele não possa usar, sabe? Não é que ele não possa usar, não é que ele não possa nos encher, não é que ele não possa derramar sobre nós dons extraordinários. Dons que são, por exemplo, dons de cura, ou dom de profecia, ou qualquer outro tipo de dom, assim que para nós é aquela coisa extraordinária. Não é que ele não possa fazer, mas ainda que ele não derrame esses dons sobre mim ou sobre você, se a gente se coloca à disposição, a gente vai ser um instrumento nas mãos dele nas coisas mais simples, e pessoas serão alcançadas de maneira simples, sem precisar de muita coisa, sem precisar de dom. Tem pessoas que nunca subiram ao púlpito, mas faz uma diferença enorme no corpo de Cristo. Porque acaba acontecendo que a gente comete um erro. A gente meio que cria status para quem tem o dom X, ou para quem tem o dom Y, e para quem não tem nenhum dom, aparentemente, meio que a gente não dá muita importância para essa pessoa, não dá muito status para ela. Mas veja, Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e ele fala uma coisa interessante, que aos membros que parecem ser menos desonrosos, e olha que ele não diz que são desonrosos, ele diz aos que parecem ser menos desonrosos, a esse nós damos mais honra. Porque pode ser que a gente olhe aquela irmãzinha que fica lá no fundo da igreja, que ela nunca subiu no púlpito, ela nunca fez uma oração ali para todo mundo ver na igreja, ela não é usada com dom de cura, ela não tem dom de profecia, ela não tem nada disso, mas com toda certeza é uma irmã piedosa que está sendo a intercessora da liderança da igreja, do pastor da igreja, não é? Da família do pastor, dos irmãos em geral. Ela está ali em oração enquanto ninguém está vendo, ela está lá, talvez até nas madrugadas, orando por essas pessoas. Então, não fique preocupado em querer, olha, Deus tem que derramar o dom X ou o dom Y sobre mim para que assim eu faça a diferença na vida de alguém. Sim, você deve desejar isso. Eu desejo fazer diferença na vida das pessoas. Mas sabe, não espere que Deus derrame o dom extraordinário sobre a sua vida para que você faça a diferença. Simplesmente se coloque à disposição dele e diga: Senhor, eu não tenho muito, eu não tenho um dom, aparentemente eu não tenho um dom de profecia, aparentemente eu não tenho um dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aparentemente eu não tenho um dom de curar, aparentemente eu não tenho essa habilidade de subir num púlpito e pregar, né? Mas eu estou aqui à tua disposição. Com o pouco que eu tenho, né? Eu estou à tua disposição para ser um instrumento em tuas mãos. Então,
de qualquer forma, você será um instrumento nas mãos de Deus. Porque a questão não é se eu tenho o dom A ou o dom B. A questão é se eu estou disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus. Essa é a questão. E o dom ele é apenas um complemento, que é para o crescimento do corpo, para a edificação do corpo, para propagação do evangelho. Mas se cada um se coloca à disposição de Deus, as coisas que aparentemente são simples para nós, elas fazem diferença, vão fazer uma diferença enorme na vida de alguma pessoa, tá bom? Fique com essa meditação aí, com essa reflexão, que Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te conceda os dons que você está pedindo. Se você tem orado, buscado de Deus dons espirituais, que Ele te conceda para que você faça ainda mais diferença na vida das pessoas. Mas se coloque desde já, se você não tem feito, se coloque desde já à disposição do Espírito Santo para que, com o que você é como cristão, não é? Você já faça a diferença na vida de alguém. Deixe seu like aí se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho para as notificações, que sempre que eu soltar um vídeo novo, você vai receber aí a notificação. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!